Então, bom dia novamente a todos. Essa é uma aula do módulo de metabologia, que é a aula de lipodistrofias familiares e adquiridas. O objetivo dessa aula é que vocês saiam com um olhar diferenciado em relação ao paciente com suspeita de lipodistrofia. A gente tem um ambulatório específico aqui no hospital que acontece nas quartas-feiras, e a ideia é mesmo trazer à tona de que este não é um diagnóstico tão raro quanto a gente imagina na prática clínica e que só acontece, por exemplo, quando relacionado ao paciente que usa antirretrovirais, no caso da lipodistrofia adquirida no paciente com HIV. Então, qual seria a definição da doença? O critério essencial que tem que ser preenchido quando eu suspeito do diagnóstico é a perda de tecido adiposo. Ela pode ser variável, então ela pode ser desde parcial até generalizada, mas é essa perda de tecido adiposo que vai trazer as manifestações metabólicas relacionadas com os achados clínicos que eu vou ter no meu paciente. Então, essas fotos são tiradas de artigos do Garg, que é um dos principais pesquisadores da área, e o que chama atenção, né? De formas diferentes. Esse aqui é um paciente com lipodistrofia relacionada ao HIV. Ele usa antirretroviral, então ele tem pouco tecido adiposo nas pernas, ele tem a gordurinha abdominal ou centrípeta, e ele tem aqui a giba, que é característica com aquela perda de tecido na face. Aqui eu tenho uma paciente em que a perda é mais na região se dá de forma cefalocaudal, mas é mais na região da cabeça e de tronco. Aqui eu tenho um paciente com uma forma que acomete todo o corpo. Aqui é uma paciente que tem a deposição mais na região abdominal também, uma forma parcial que a gente chama familiar. O olhar é que tem que ser diferenciado. Esses pacientes muitas vezes só vão ser diagnosticados se vocês fizerem o exame físico completo, com o paciente só com roupa íntima e com um exame com um olhar cuidadoso em relação ao tecido adiposo nos membros e em todas as regiões do corpo. Junto com essa perda de tecido adiposo, quais são os achados clínicos? Esse paciente vai vir com um grau variável de resistência à insulina. A resistência à insulina também é uma manifestação muito clássica, característica, e todos os achados em geral que acompanham, então a acantose nigricans em região cervical, em região axilar, junto também, muito comumente, a hipertrigliceridemia, que vem em graus variáveis, até as formas graves, que vem manifestações com manifestação de uma pancreatite, por exemplo, relacionada a hipertri, até hipertris mais leves. O acúmulo de gordura, classicamente, ele não pode ser feito por algum tipo de problema, e eu vou apresentar a fisiopatologia aqui, mas ele vai acontecer em algum outro local do organismo. Então, aquele paciente que não conseguiu acumular gordura no compartimento subcutâneo vai sofrer um acúmulo que vai para onde? Fígado, pâncreas, e esse paciente vai ter esteatohepatite, vai ter esteatose pancreática, músculo cardíaco, músculo esquelético. Então, é esse achado clínico que vai estar correlacionado às manifestações metabólicas. E lembrar que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, ele produz as famosas adipocitocinas. Então, a falta dele vai incorrer também na falta de produção, especialmente das citocinas do bem, no caso, né? Leptina e adiponectina são duas delas. Começando, então, com a primeira das formas clínicas, lembrar, então, que a gente tem a classificação das lipodistrofias, para simplificar, ela pode ser feita na forma de 4x4. A gente considera lipodistrofia, pode ser familiar ou adquirida, e ela pode ser generalizada ou parcial. A partir dessa classificação é que a gente vai diferenciar os subtipos. A forma generalizada, ou a síndrome de Berardinelli-Seife, é uma forma autossômica recessiva. Só de curiosidade, né? Ela foi uma das primeiras a ser descritas e foi por um autor aqui do Brasil. A prevalência chega a 1 para 10 milhões e a gente agora, hoje em dia, tem mais de 300 casos descritos, porque a gente tem uma prevalência bem alta aqui no Brasil, um efeito fundador, especialmente no Nordeste. 2 pesquisadores que publicam muito daqui, que são o Josivan e o Renan, acharam um efeito fundador em algumas cidades do Nordeste. Eu trago isso de histórico porque o Berardinelli foi um autor aqui do Rio de Janeiro, brasileiro, e ele deu o nome junto com
o CEIP, inclusive para mutação. E a primeira descrição foi essa, vocês vejam, eram 2 irmãos que ele observou que tinham diabetes, mas não era aquele diabetes clássico que se via nas crianças. Aparentemente, eles tinham um desenvolvimento maior da musculatura, suspeitava-se inclusive de uma acromegalia, porque a falta do tecido adiposo dá aquele aspecto de extremidades maiores, especialmente na região da face. Hepatoespleno, um apetite muito voraz, e um fígado aumentado, nesse caso, como eram formas generalizadas, realmente existia a hepatoespleno junto. E os achados metabólicos que eu expliquei aqui para vocês, hipetri, hiperglicemia. Primeira descrição, então, foi no JCM, lá na década de 50. Vejam que não era nada novo, mas para essa época, era um diagnóstico que ainda vinha junto com todos os outros tipos de diabetes que se vinha na infância, né? Então, passando um pouquinho essa parte da história e falando da classificação em si, pensando de forma simplificada, vocês estão conseguindo visualizar? Eu vou mostrar aqui. Então, a classificação é 4x4. Pensando na parte de cima do quadrado, vocês vão primeiro pesquisar se ela é herdada ou adquirida, e na parte lateral aqui do fenótipo, aparência clínica, se ela é generalizada ou parcial. Então, de forma simples, a gente vai ter 4 tipos de lipodistrofia na literatura. Ou a forma generalizada familiar, ou a forma familiar parcial. Quando adquirida, eu também tenho aquela que é adquirida generalizada, pega o corpo inteiro, que são exemplos, né, de fotos de pacientes aqui de artigos, e a forma parcial adquirida, que de longe é a mais comum da literatura. Qual a mais comum que a gente vê na prática clínica? É o paciente com a lipodistrofia relacionada ao HIV, mas existem outras também relacionadas a doenças autoimunes. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês, e a gente tem isso de diferencial aqui no nosso ambulatório, das formas familiares, tá? O diferente da forma familiar é justamente a não correlação com algum fator desencadeador, por exemplo, o uso de antirretroviral ou doença autoimune, e um histórico familiar sugestivo, tá? Especialmente as formas familiares parciais em que a herança é autossômica dominante. Eu vou discorrer um pouquinho de cada uma delas, mas é legal ter na cabeça essa classificação que é simplista. Se pegar num artigo mais complexo, a gente sabe que é muito vasto e toda hora tem mudança, mas para simplificar, esses 4 tipos são fáceis de lembrar, tá? Indo, então, primeiro para as formas parciais. Primeiro, pensar como que a fisiopatologia dessa doença acontece, né? Eu gosto desse slide porque ele compara 2 doenças que têm um fim comum. Estou contando aqui para vocês que o lipodistrófico tem resistência à insulina, um diabetes difícil de controlar. Em quem que a gente vê muito isso também? No obeso. Então, é legal pensar que são 2 extremos de doença, uma com muita gordura e o outro com muito pouca gordura, que podem ter uma finalidade ou um caminho em comum, que é a deposição ectópica, especialmente aqui representada no fígado, mas outros locais e tecidos do organismo, levando a um ambiente de lipotoxicidade e desenvolvimento de diabetes. Então, é bem interessante pensar que 2 doenças tão diferentes, excesso ou falta extrema, podem levar a esse caminho comum. Os primeiros lipodistróficos, né, manifestaram essa incapacidade adequada de estocar gordura. Eles eram comparados a modelos humanos. Então, a gente está estudando o que a gente às vezes queria estudar lá no animalzinho, mas modelos humanos clássicos de deposição ectópica de gordura. E isso é interessante, porque aí a gente testa várias hipóteses em relação a tratamento de diabetes, tratamento de dislipidemia neles, né? Porque é uma doença que representa realmente uma forma extrema, digamos, de resistência à insulina e de diabetes. Mas vindo então para a parte prática, esse aqui foi um dos primeiros consensos que trouxe uma sugestão de abordagem clínica para a lipodistrofia. Porque qual era a grande questão? Tudo bem, a lipodistrofia é a falta de tecido adiposo. Então, todo paciente que tem uma gordura abdominal, no caso da forma parcial, e falta de tecido adiposo nas pernas, é um lipodistrófico? Como é que eu vou diferenciar quem é ou não é? A própria lipodistrofia do HIV, como é que eu vou falar que esse paciente tem ou não tem?
o meu olho, bati o olho e falei que tem, eu tenho que ter um critério mais objetivo. Então, de alguns anos, uns 15 anos para cá, a literatura tem tentado estabelecer esses critérios. De forma prática, o critério clínico, então, é a diminuição ou perda do tecido adiposo de forma variável em alguma região do corpo. A forma parcial, em geral, ela tem uma perda que se restringe às extremidades, membro superior e inferior, pegando região glútea, e acumula em algum outro local. Além da deposição ectópica nos órgãos que eu falei, a gente tem a deposição bem clássica na forma parcial, na região da face, um dos tipos fazendo tipo um duplo queixo, na região supraclavicular. Então, isso é um achado clínico que faz a gente suspeitar também, supondo que isso também é acompanhado de um acúmulo de gordura visceral. E aí vem os critérios metabólicos. Então, esse artigo da ACE traz de critério metabólico com diabetes com resistência à insulina severa, geralmente usando mais de 1 até 2 unidades quilo de insulina, geralmente resistentes à cetose, né? Não são pacientes com outro tipo de diabetes. Eles vão ter outras evidências de resistência à insulina, então lembrar do ovário policístico, lembrar de pesquisar, como eu falei, a acantose. Esses pacientes vão ter essa hipertripidemia a ser severa, especialmente no diabetes descompensado. Vocês estão vindo aí do módulo de fisiologia de lípides e já sabem que o diabetes descompensado, ele por si só, tende a provocar uma hipertri mais severa, então uma coisa acompanha a outra aqui. A esteatohepatite, em geral, é manifestada no ultrassom abdominal ou em algum achado de imagem ou com aumento de enzimas hepáticas também. A musculatura proeminente, isso é bem assim, discutível nos artigos, porque não é que ele esteja com uma hipertrofia muscular, apesar de a aparência ser essa, mas é que a falta do tecido adiposo subcutâneo dá aquela impressão de hipertrofia realmente. Na verdade, alguns pacientes até têm um aumento de massa muscular, mas a aparente musculatura mais proeminente é especialmente pela falta de tecido adiposo subcutâneo, aquele paciente que parece que tomou bomba. Isso para as mulheres, especialmente, é até bastante perturbador, enfim, a maioria delas não fica muito contente com essa história, mas é bom porque é um achado que diferencia bem, especialmente membro superior e inferior. A hiperfagia desproporcional, ela também é um achado bem marcante. Lembrar que a leptina, ela é responsável, né, pela sinalização do apetite lá no nosso centro de apetite de saciedade. Eles têm uma baixíssima leptina, especialmente as formas generalizadas. Então, eles têm uma fome voraz. Pacientes com a forma generalizada chegam a comer 3.000, 4.000, 5.000 calorias por dia e não engordam. Então, é um achado muito característico, tá? A amenorreia, ela pode ser acompanhada, principalmente nos casos de SOP mais severa e, pensando nas formas familiares, outros familiares afetados. Isso é bem importante. Viu um paciente com suspeita? O tipo físico da sua família. A sua irmã ou a sua mãe, o seu pai, tem a mesma aparência que você? Geralmente a resposta é, tem, mas todo mundo da minha família é assim. Tipo, de repente, se tiver esses outros achados de critério, é porque provavelmente você achou alguma forma familiar aí, e aí vale a pena estudar a parte metabólica da família toda, tá? Então, lembrando, desses critérios, o essencial é o que tem negrito em cima, que é a parte da disposição de gordura corporal, e os outros são critérios, digamos, secundários, mas em geral, a gente vê pelo menos uns 3 ou 4 desses de baixo num paciente que tenha formas mais clássicas, tá? Passando adiante, então, para a classificação mais diferenciada, eu vou começar a falar das formas adquiridas. Eu falei da lipodistrofia adquirida relacionada ao HIV, lembrar que ela não é a única, né? Ela é uma forma parcial que é mais comum, eu vou mostrar os achados clínicos, mas eu tenho a parcial adquirida, que é relacionada com doença autoimune, ela se chama Barraquer-Simons. Aí, saindo das parciais, eu tenho as generalizadas adquiridas, e a mais a clássica dos artigos é a chamada síndrome de Lawrence. Isso é só para passar as classificações, tá? E por último, a localizada, que é aquela da aplicação de insulina, que é um pouco diferente dos critérios das outras, é uma forma mais localizada mesmo. Quando a gente vai para as hereditárias, é uma sopa de letrinhas, e eu posso falar que
essa classificação já está um pouquinho defasada, a gente já tem pelo menos mais uns 3 tipos além desses. Minha ideia é que vocês não saiam decorando todos, não, mas que vocês conheçam e saibam que exista, tá? Das formas generalizadas, as 2 mais comuns são essas de cima, tipo 1 e tipo 2. A primeira descrita, que foi a de Berardinelli, a tipo 1, que é mutação desse gene, a GFAT. Lembrar que as generalizadas, elas são recessivas, então são formas mais raras, e não necessariamente você vai ter todas as gerações da família acometidas. Quando você procura forma autossômica dominante, você vai pesquisar e vai geralmente ter membros da família, pelo menos um membro da família de cada geração acometida, tá? Essa tipo 3, relacionada ao gene da caveolina, um pouquinho mais incomum, e a tipo 4, com esse gene PTRF, também é menos comum. De novo, eu já sei que tem pelo menos mais 2 aí das formas generalizadas. Como são diagnósticos genéticos, isso está em constante evolução, e cada hora a gente tem publicação de uma forma diferente. Do lado clínico, elas são bastante parecidas, tá? Que é o que interessa o fenótipo. Formas parciais, as mais comuns também são essas 2 de cima, de longe é a tipo 2, tá? A tipo 2, que é o Dunnigan, a mais descrita, é a que mais vocês vão ver aqui nos ambulatórios, a gente tem 8 famílias e cada vez aparecem mais casos. As outras são formas que no final a gente consegue diferenciar mais quando manda para estudo genético, porque do fenótipo elas podem ser muito heterogêneas, então os fenótipos se sobrepõem. Uma mutação de PPR gama pode dar um fenótipo muito parecido com a KT2, a CUB, de propósito, não tem o gene, porque cada vez mais se descobre que ela deve ser uma herança poligênica, vários genes levando aquele achado, tá? Como eu falei, isso é um conceito bem em construção. Síndromes progeroides são síndromes de envelhecimento precoce, vocês vão ver no ambulatório de genética quando rodarem, e que junto podem dar um fenótipo de lipodistrofia. Então, a mutação, ela se dá num local lá em que você tem uma apresentação, um fenótipo misto clínico. Lembrar que envelhecimento precoce, aquele paciente que vai ter 18 anos, e aterosclerose como quem tem 60, 70, e aparência clínica também mais envelhecida, tá? Pegando um pouquinho da fisiopatologia, por que acontece a tal da lipodistrofia, né? Pensa que o que acontece é algum defeito na diferenciação do adipócito. Então, eu tenho o meu adipócito que veio lá da célula mesenquimal, se diferencia em pré-adipócito, e às custas de algum fator de transcrição ou de algum gene, ele vai sofrendo a maturação até virar um adipócito maduro, cujo papel é qual? Estocar gordura. Especialmente se eu tenho balanço energético positivo, vou ter estocagem de gordura, tá? Então, assim, o meu pré-adipócito para virar adipócito, por exemplo, depende de 2 genes aqui, fatores de transcrição, CEIPINA e a KT2. Já adianto para vocês que esses são 2 genes que, quando sofrem mutação, CEIPINA, tipo 2 da generalizada, a Berardinelli, a KT2, tipo 4 da parcial. Então, assim, algum defeitinho ali leva aquele adipócito a não se formar e aí a gordura vai para algum outro lugar. Defeito na hora em que eu estou formando a gota de gordura. Existe? Existe. E aí ele não consegue estocar, esse adipócito vai sofrer morte celular e aquela gordura vai para a corrente sanguínea e vai se depositar em algum local inadequado, como eu falei, geralmente fígado e pâncreas. Hoje em dia a gente tem evidências em relação a isso. Então, entendendo um pouquinho assim essa fisiologia, a gente entende por quê, e aí é caprichoso mesmo, esses pacientes vão deixar de estocar gordura em um lugar e vão levar a estocar em outros. Aí vocês vão me perguntar, mas por que só na perna? Enfim, esse é o bonito da doença, assim, cada um vem com uma manifestação clínica heterogênea, deve ter muito de epigenética aí também. Passando adiante, eu acho que eu voltei. Aqui são as animações só para mostrar os genes que são mais clássicos de serem acometidos, tá? Quando a gente fala da comparação da parte clínica, né, ou tirei a roupa do paciente, como é que eu vou diferenciar um do outro? Essa é uma foto de um artigo do New England que mostra bem a diferença das formas adquiridas. A do HIV, eu tenho a perda no membro superior e inferior com acúmulo de gordura no tronco. Lembrar do tronco, a gordurinha abdominal, né?
o tronco com a gordura visceral e a giba como forma clássica e aquela perda de gordura na face que chama bastante atenção para o fenótipo. A forma parcial adquirida, ela classicamente tem a perda céfalo-caudal com um acúmulo aqui na região de quadril para baixo. Então, esses pacientes vão ter a face tipo do HIV, vão ter pouca gordura aqui, musculatura de membro superior bem aparente e daqui para baixo um quadril até aumentado. E a generalizada, elas são muito parecidas com as generalizadas familiares, tá? Essa é uma foto de um artigo de um paciente com lipodistrofia relacionada ao HIV. Todos vocês devem ter tido a chance em algum local da residência, atendimento clínico. Esse paciente, ele entra na sala e a gente já descobre que ele tem, né? Porque aquele aspecto envelhecido, com a falta da gordurinha da bola de Bichat, chama a atenção para a lipodistrofia, tá? Lembrar sempre dos achados de resistência à insulina. Cada vez mais esses pacientes hoje em dia morrem pelas alterações metabólicas, doença cardiovascular e diabetes, que são relacionadas ao antirretroviral, ao tratamento ou ao próprio vírus, e não mais, por exemplo, do HIV, como era no passado. Síndrome de Lawrence, que é a forma generalizada adquirida, é aquele paciente consumido, que tem uma disposição de pouquíssima gordura no corpo todo. Aqui vocês vejam que a musculatura nem é tão aparente, eles na verdade ficam com uma aparência até de fraqueza muscular. Essa é uma foto de artigo e essa é uma paciente que acompanhava aqui no IED, que infelizmente foi a óbito. Lembram que a forma generalizada adquirida, as formas adquiridas, quando não relacionadas a medicamentos, têm relação com doença autoimune. Então, por exemplo, a Lawrence é muito comum, por exemplo, a associação com dermatomiosite. Vi um paciente com forma generalizada, eu tenho que pensar, adquirida, eu tenho que pensar em alguma doença autoimune. Polimiosite, dermatomiosite, pesquisar lúpus, pesquisar autoimunidade em geral. Essa aqui foi uma paciente que infelizmente foi a óbito pela associação com neoplasia, ela fez uma neoplasia de calota craniana e evoluiu infelizmente muito mal. O que ela tinha de achado metabólico? Uma esteatohepatite muito grave. Pensem que a pouca gordura que se acumula no corpo, ela vai levar a um acúmulo muito importante na região visceral e aí isso pode, se não fosse pela doença associada, desenvolver cirrose e também ter um mau prognóstico por conta disso. Essa síndrome de Lawrence, classicamente o paciente nasce normal, então é um bebezinho gordinho, e durante a infância, geralmente da pediatria que eles veem, a gente já tem uns 3 casos, eles começam a desenvolver a perda de gordura. E aí depois, ali na adolescência, já são pacientes que têm pouquíssima gordura no corpo todo, com diabetes, com esteatohepatite, tá? E esses nódulozinhos que ela apresentava era por causa da dermatomiosite, são bem clássicos nessa forma de Lawrence. Então, agora falando da parte prática, né? São pacientes que se apresentam com nódulos, esses nódulos formam a inflamação e naquele local ele vai perdendo o tecido adiposo. Sempre pesquisar a base autoimune e lembrar que além de todo o organismo onde a gente enxerga, o palmo plantar também é acometido. É um achado que nas formas familiares a gente não vê necessariamente, tá? Uma forma muito rara, gente. Na literatura hoje em dia se fala em torno de 200 e poucos casos descritos. Aqui no hospital a gente já teve a chance de acompanhar 2 e agora a gente já tem mais uma paciente que a gente está pesquisando porque sempre tem que excluir uma forma familiar junto. Qualquer dúvida vocês podem vir me perguntando. Por exemplo, voltando aqui, diagnóstico diferencial, quem pensaria? Já peguei, ambulatório de diabetes, já me chamaram. Qual outro diagnóstico? Adulto e rosa. Criança. Então, desnutrição, um próprio paciente que está com diabetes muito descompensado, né? Uma anorexia. Então, já aconteceu, porque eles vêm bem enfraquecidos e você fica, mas será que isso é pelo próprio descompensação do diabetes? Será que esse paciente tem uma lipodistrofia? E daí aqui o histórico faz muita diferença. Essa paciente aqui, a mãe trouxe a foto dela, ela era bochechudinha, aos 4 anos de idade que ela começou a desenvolver
a perda de gordura e depois o diagnóstico da dermatomiosite, tá? No caso foi juvenil, que é uma forma mais grave também. Indo adiante, então, a forma de Barraquer-Simons. Essa é uma forma que na literatura é descrita como uma perda que começa na face. Então, eu tenho aquele aspecto tipo do HIV, com pouca gordura na face, pega membro superior e ele começa a acumular do quadril para baixo. Essa é uma paciente de Egito, essa é uma paciente daqui do hospital. A foto está desfocada, mas eu chamo a atenção. Inclusive, ela está sumida, se ela aparecer em algum ambulatório aí que vocês podem, tá? São pacientes que, como tem acúmulo de gordura no membro superior e inferior, vocês já assistiram a aula do doutor Amélie, já sabem disso, a gordura de membro inferior, ela protege metabolicamente. Então, eles não vêm com diabetes tão descontrolada assim. O que chama atenção é o fenótipo físico mesmo. Veja a musculatura mais aparente aqui e a falta de gordura, e o excesso de gordura do membro inferior para baixo. Geralmente existe associação também com doença autoimune, então pesquisar, além do histórico da perda de gordura, glomerulonefrite, consumo de C3 e algumas variantes autoimunes relacionadas com outras doenças, como eu falei, lúpus, então pesquisar FAN e outros marcadores, tá? Variantes raras podem ter uma forma genética descrita, mas essa a gente tem mais dificuldade de pesquisar, porque ela não é tão comum. Vou para uma forma que foi descrita aí em um artigo de 2013 e que levantou muita dúvida em relação à nomenclatura. No Diabetes Care veio esse artigo chamando de uma lipodistrofia parcial de membros. O que vocês veem aí? Uma paciente que tem acúmulo de gordura clássico do obeso central, né, em região troncular, e pouquíssima gordura em membro inferior. E aí a dúvida que vem sempre que chamam a gente para ver paciente com lipodistrofia no ambulatório. Isso é só um obeso central ou isso é um paciente com lipodistrofia? E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: procurar uma linha de demarcação para cima, eu tenho gordura, para baixo eu não tenho, e procurar os achados metabólicos. Então, assim, se a perda de gordura ela aconteceu junto com o acúmulo de gordura troncular, e lembrar que o que eu procuro mais é a perda e não o acúmulo, tá? Com diabetes, com de novo esteatohepatite, com hipertrigliceridemia, isso pode sim ser uma lipodistrofia. A discussão da nomenclatura é porque esse termo não pegou, tá, gente? Na verdade, o que ele chamou de lipodistrofia parcial de membros, como uma forma adquirida, deve ser a forma de Kueberlin, que é tipo 1 das familiares parciais, que ainda é poligênica, não tem gene descrito, então eu vou pela suspeita da família e eu tenho que pesquisar, mas essa forma parcial de membros, ela acabou não pegando como um nome que ficou na literatura, tá? Terminei, então, as formas adquiridas. Vamos para as formas hereditárias. E aí é a tal da sopa de letrinhas, né? Eu tenho as generalizadas, as parciais e essas em correlação com as síndromes progeroides. Eu vou passar essa aula para vocês, óbvio, e a literatura de onde a gente tira isso. Mas era legal entender um pouquinho da fisiopatologia do negócio. Esses genes acometidos e destacados em verde geralmente são relacionados ao desenvolvimento de formas familiares. Vejam que todos eles, cabrolina, perilipina, AGPAT, ceipina, depois estudando lá mais a fundo até do que a aula do Rodrigo, tá? A fisiologia de lípides, vocês vão ver que são genes envolvidos na formação da gotícula de gordura. Então, o que acontece com esse paciente? Uma mutação em algum desses locais vai fazer com que a minha gota de gordura não seja estocada e, com isso, eu vou, de alguma maneira, deixar essa gordura na circulação e... já foi a foto da paciente. E isso vai levar a estocagem inadequada de gordura em outros locais. Essa é uma paciente que acompanhava aqui no hospital e, infelizmente, foi a óbito. Eu trago a foto dela para mostrar que foi uma paciente com 3 anos de idade, já tinha o fenótipo de generalizada. Então, faz o diagnóstico diferencial com aquela outra, que era um bebezinho normal. 3 anos de idade, 2, ao nascimento, ele já tem esse consumo de gordura, tá? E isso vai se desenvolver durante toda a vida. Aqui foi ela durante a infância, veja que continua com a perda de gordura e a musculatura preeminente.
Eu acho que hoje no hospital a gente não tem nenhuma forma mais, depois que ela foi a óbito, foi no ano passado. E aqui o desenvolvimento na vida adulta. Por que essa barriguinha? Por causa da esteatose importante, ela desenvolveu cirrose e ela faleceu, inclusive, por conta disso. Estava na fila de transplante hepático, mas infelizmente não conseguiu esperar, era um caso realmente muito grave. Então, critérios para forma generalizada. Veja que se repete, né, gente? A ausência da gordura em todo o corpo, a diferença é que familiar é desde o nascimento. Acantose, lembrar que essas formas generalizadas, elas vão vir com a aparência acromegálica que chama atenção, o paciente no ambulatório vai ter suspeita de acromegalia, isso tem que ser descartado, porque eles são diabéticos em geral também, ou um diabetes mais simples de controlar, ou com bastante resistência à insulina, e de novo a IP3 com HDL baixo. Coisas que são bem típicas só dessa forma. A hérnia umbilical, que não é hérnia, é protrusão, como o abdômen acaba distendendo, tem a protrusão umbilical que chama atenção, e a clitoromegalia sutil. Essa aqui que tem um efeito fundador no Nordeste, tá? Tem muita publicação a respeito por conta de genes específicos daquela região. O Brasil é a maior casuística do mundo dessas formas generalizadas. Aqui é para mostrar o defeito da ceipina e do hepática, que são os dois mais comuns, que é a falta de formação da gotícula de gordura. Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido, dúvidas? Passando, então, para as formas parciais. Então, são esses, aqui vocês vejam, já estava mais completo, são esses 6 tipos aqui. Eu vou me prender mais a 1 e a 2, que são as formas mais comuns da gente ver na prática clínica, tá? O defeito aqui não é só na formação da gotícula de gordura. Eu tenho um defeito que pode estar envolvido também a gente chama na formação da membrana envolvida na lâmina nuclear. Então, qualquer defeito aqui, e aí eu pego PPR gama, lamina, A e B, isso pode levar ao desenvolvimento na fisiopatologia de uma estocagem ou de formação de triacilglicerol inadequado e, com isso, essa gordura ser liberada na corrente sanguínea. Veja que o defeito final lá era mais na estocagem, aqui é na adipogênese e na sinalização da insulina. Posso, inclusive, ter um defeito ali na KT2, fazendo com que a sinalização seja inadequada, mas o defeito final é sempre esse. Eu não consigo estocar, esses ácidos graxos são liberados na circulação e essa estocagem inadequada vai fazer com que eu tenha um efeito de lipotoxicidade. Lembra da glicotoxicidade do diabetes? Essa lipotoxicidade sistêmica é que vai levar ao desenvolvimento de um fenótipo metabólico mais agressivo, um diabetes mais descompensado, acúmulo nos locais inadequados, e isso inclui músculo esquelético, inclui tecido muscular cardíaco e a alteração, enfim, metabólica que a gente encontra na lipodistrofia, tá? Isso é só para mostrar a fisiopatologia, então aqui incluiu tudo, né? A parte vermelhinha são os genes da forma parcial, a parte verde são os genes da forma generalizada. Interessante ver que o inibidor da protease aqui do HIV, ele vai, por exemplo, agir bem aqui. É uma fase ainda em que eu tenho até envolvimento da função mitocondrial. E aí todos aqueles achados que eu costumo ter junto com um diabetes descompensado e com muita lipotoxicidade. Aumento do estresse oxidativo, liberação de ácidos graxos livres e de radicais peróxidos. Tudo isso a gente encontra nesses pacientes, especialmente de formas descompensadas, tá? Voltando para a clínica, os critérios eu já passei para vocês, isso eu quero que fique carimbado na mente, mas principalmente, acho que eu já peguei algumas de vocês para ver na enfermaria, internadas, né, ou então no ambulatório, viu um caso, estuda em casa, vocês nunca vão esquecer, achei um caso no ambulatório, vou fotografar na minha mente e vou estudar, porque geralmente são casos que, nesse caso, leem muito livro, são muito parecidos a descrição da parte clínica com o que a gente vê na prática, tá? Mas beleza, daí eu achei que tem pouca gordura e a minha cabeça é essa, eu acho que não tem e a lipodistrofia acabou, né? Claro que o olhar clínico faz diferença, mas a literatura tem procurado critérios
objetivos com exames de imagem para a gente falar se tem ou não lipodistrofia. Então, essa é uma publicação que foi até da minha monografia de residência na época, 2007, que foi quando eu me interessei pelo assunto, composição corporal das lipodistrofias. Será que eu não tenho um critério mais objetivo? Eu só vou bater o olho e falar se tem ou não tem? Então, vocês sabem que a gente pode fazer composição corporal com densitometria, que é aquele mesmo aparelho que eu uso para ver osteoporose ou osteopenia da densitometria óssea. Aqui a gente está vendo gordura. O que chamou a atenção? Acompanhando aqui pacientes que estavam andando pelo ambulatório de diabetes, como diabetes de difícil controle, pesquisando famílias, a gente percebeu que podia ser algum tipo de forma familiar e veio lá o gene com a característica de uma forma familiar parcial. Mas será que eu não tenho um exame que eu possa saber, ver, pelo menos aumentar a suspeita disso? Tem. Então, nas lipodistrofias, a gente sabe que a gordura corporal em relação a um paciente, digamos, normal, controle, ela vai estar diminuída, tá? A gente pegar um controle qualquer aqui, 22, ele não é tão baixo assim. Vocês vejam que para mulheres a gente tem um valor de referência aqui 27 a 31, tá? Todo mundo aqui é magrinho, mas vamos chutar aqui pelo menos um 26 a gente teria. Tá? Não costuma ser tão baixo, mulheres classicamente têm mais gordura corporal, sim. Essas pacientes têm baixa gordura corporal total, mas a relação tronco por membros costuma ser desproporcional. Veja que se eu pegar os 30 sobre membro inferior, que é 13, eu tenho uma relação que dá maior do que 1,5, mais ou menos. No nosso artigo, a gente achou uma relação forte de 1,2. Sugestiva, 1,5, muito sugestiva. Hoje em dia, os artigos falam para o Danigan 1,8, não que feche diagnóstico, mas é altamente sugestivo de uma forma familiar parcial, tá? Então, esses aqui, agora indo para subtipos específicos, o primeiro tipo que é o tipo de Kueberlin. Lembrando que o Kueberlin não tem gene específico, hoje em dia é considerado poligênico, é muito parecido com aquela parcial de membros, deve ser a mesma coisa, então considerem como forma tipo 1, tá? O estudo genético para gene específico, lamina, PPR, geralmente vem negativo, e forma clínica, quando suspeitar, de novo, linha de demarcação, para cima eu tenho gordura, para baixo eu praticamente não tenho. De forma prática, como que eu vou saber se essa perna tem gordura ou não? Pinçar. Eu pinço o tecido adiposo aqui, subcutâneo, e aí eu consigo, existe hoje em dia, vocês sabem, aquele aparelhinho que se chama glicômetro, mesmo que é feito para calcular a composição corporal, muitas vezes a nutrição faz, né? A gente pode pegar na região de terço posterior de braço ou face anterior de coxa, e geralmente essas mulheres têm menos de 22 milímetros, é um dos critérios descritos no artigo. Tem aqui o glicômetro para a gente fazer o teste, quando a gente tiver paciente no ambulatório, ter a chance de mostrar para todos vocês, é um critério que a gente usa que também dá um bom sinal marcador, tá? De novo, a musculatura bem definida, aquela panturrilha que é hipertrofiada, de quem sobe novo, quem faz musculação o dia todo, e a linha de demarcação bem definida. É o avental que me chama a atenção? É o abdômen avental? Até aparentemente sim, mas o que eu tenho que valorizar, de novo, é a falta de gordura embaixo, não é o acúmulo em cima. Não quero que todo mundo vendo o obeso central aqui no ambulatório e falando que é lipodistrófico. Tem que aprender a ter esse olhar diferenciado, tá bom? Dúvidas? Tem que ser na prática, né? Aos pouquinhos no ambulatório vocês vão ver. Só... E especialmente para a face anterior de coxa, a gente usa mais, tá? Eles usam para formas parciais, geralmente, porque a generalizada é muito na cara, né? Generalizada, vocês vão bater o olho na rua e vão ver. Na verdade, é tipo uma acromegalia. Mas para as formas parciais, a gente usa como um critério que é bem, assim, sugestivo. Só para mostrar que não é uma coisa de hoje em dia, esse é um artigo publicado em 2009. Não se usava esses termos ainda, mas já se falava, e provavelmente eles falam que a forma de Kueberlin é raríssima na literatura. Na verdade, não, a gente aqui diagnostica pouco. Então, quanto menos se conhece, menos se diagnostica.
Esse autor aqui já falava nessa época que o tipo 1 não é que ele é pouco prevalente. Provavelmente a gente está perdendo esses diagnósticos. Só para mostrar novamente o que chama atenção, a setinha aqui, demarcação. Para cá não tem gordura, para cá muita gordura. Membro superior, para cá tem gordura, para cá não tem, tá? De novo, é terço posterior de braço e face anterior de coxa. Dunnigan é um dos mais comuns na prática clínica, tá? Das formas parciais familiares. O que é o clássico que me faz diagnosticar ele? É a gordurinha que eu acumulo aqui, a supraclavicular e o duplo queixo. Esses pacientes, eles têm um acúmulo que chama muita atenção aqui e a ausência de gordura nos membros. Vocês já devem ter tido a chance de ver internados, a gente tem alguns casos, são esses casos que são mais comuns aqui no nosso ambulatório. Essa é uma forma parcial de Dunnigan, que é lá do pessoal do Nordeste, né, de Fortaleza, o grupo do Renan Montenegro. Ele fez o diagnóstico já na infância. É interessante perceber que, assim, claro, esse abdômen ele chama atenção, mas eu tenho que olhar sempre para esse acúmulo da região cervical e supraclavicular, tá? Isso é que vai chamar mais a atenção. Geralmente começa na puberdade, então não é na infância e não é ao nascimento como uma forma generalizada. Geralmente são crianças normais, na puberdade, por alguma ação provável de esteroides sexuais, especialmente na mulher, fica mais aparente. Por que na mulher? Enxuga. E é na mulher mesmo, vocês vão ver que a gente tem a maioria mulher aqui. Porque os homens, geralmente, o tipo físico já é esse, então não é nada que chame tanta atenção, realmente. E principalmente porque os artigos mostram que o acometimento metabólico de mulher é pior. Então, elas vão ter diabetes mais agressiva, elas têm mais esteatohepatite, ainda se discute muito por quê, mas aparentemente o fenótipo dos homens metabólico também é mais brando, tá? A deposição, então, é na face, na região cervical, diagnóstico bem importante, né? Se tiver a chance de examinar na genitália, tem um acúmulo que é nos grandes lábios também, geralmente esses pacientes se incomodam com isso, querem até fazer plástica, e esse, de novo, é o fenótipo mais comum das formas hereditárias. Essa é uma paciente, então, aqui do hospital, de novo, novamente, por isso que a gente não divulga essas imagens, é para efeito explicativo mesmo da aula. Ela veio por causa de um SOP, diagnosticou diabetes aqui, tem essa hipertrofia que chama atenção de membro superior, tá? Mas o que chamou atenção, a densitometria dela, gordura em tronco, é tudo baixo aí, se você comparar com a gordura normal, né, de uma mulher controle. Então, 13 de gordura corporal total é baixo, né? A gente aqui tem 22, 25, 27, um tronco de 17 e membros de 7. Isso dá uma relação que é acima de 1,2, então também é sugestivo, tá? Aqui é o caso clínico dela. Face anterior de coxa dela, 6 milímetros e tríceps 4. Então, a plicometria dela também vinha bem sugestiva. Por que eu trago esses dados? A gente precisa de gene desses pacientes? Não. Antigamente, na literatura, se achava que só o diagnóstico genético fechava o diagnóstico. Talvez o diagnóstico genético, sim, seja importante para definir o tipo de, digamos, de fator desencadeador, mas o diagnóstico é clínico, gente. Fecha-se o diagnóstico com um fenótipo clínico. Eu não preciso necessariamente de densitometria, de estudo genético. Quanto mais eu tiver, melhor. Mas eu vou dosar leptina, eu vou pedir densitometria, só para ir corroborando a minha hipótese que veio na hora que eu examinei o meu paciente, tá? Essa paciente, ela tinha também acometimento de músculo cardíaco, que é uma coisa que pode acontecer com muita frequência nesses casos, tá? Então, a base molecular desse tipo 2 é uma mutação da proteína que vai formar a lâmina nuclear, não tem a ver lá com a formação da gota de gordura, mas esse adipócito, ele vai sofrer a apoptose mais rápido, por isso que acontece a lipodistrofia. Essa é uma das mutações de uma família aqui que a gente acompanha, que é a mutação do gene da lamina, tá? Essa, inclusive, é a mutação mais comum. Na literatura, eles falam que é 80% dos casos. Não deve chegar a ser isso, é mais desconhecimento nosso dos outros, tá? O PPR-gama, o fenótipo é muito parecido com o Dunnigan, a diferença é que ele não tem esse acúmulo todo na região de face e pescoço, tá?
A mutação, então, é no gene da PPR-gama, que vocês sabem que diferencia o pré-adipócito em adipócito maduro, e a desregulação dessa maturação do adipócito é que vai fazer o fenótipo aparecer. De forma prática, ele vai ser um Dunnigan, mas mais light, tá? Eu gosto dessa comparação, é um fenótipo um pouco mais suave. Isso aqui é uma foto de artigo, você veja que assim, é uma paciente que já não tem aquele duplo queixo tão marcante, já não tem tanta hipertrofia, mas quando você puxa, e é importante ver isso, você puxa aqui e vem só pele, tá? A área que a gente puxa é aqui, mas você não pega aquela massinha de gordura do subcutâneo. Você puxa e realmente é mais pele, especialmente na face anterior da coxa. Elas têm uma face em lua cheia, mas não é aquele duplo queixo tão característico com acúmulo cervical do Dunnigan, tá? Passando adiante. Não, peraí, desculpa, eu voltei de novo. Eu não sei porquê. Artigo aí. Tá, esse é um outro artigo mostrando 15 famílias, 15 indivíduos da mesma família com acometimento em outro PPR-gama. De novo, fenótipo heterogêneo. Veja que o homem ele é um pouco mais magro, as mulheres podem integrar o variável de deposição de gordura. Aqui a gente sabe que o estudo genético fez a diferença, porque realmente esse paciente pode passar despercebido no nosso consultório, tá? No estudo de imagem, se eu tiver a chance de fazer uma ressonância, uma tomografia, o que chama a atenção desses pacientes? Isso aqui é um exame controle e isso é um exame do paciente com lipodistrofia. Olha o compartimento de tecido adiposo subcutâneo. Então, assim, esse compartimento, ele está praticamente zerado no meu paciente com lipodistrofia. Esses aqui são 3 cortes, né, de 3 casos. Em relação ao controle, para onde foi essa gordura? Essa gordura está lá na parte visceral, tá? Intramiocelular. Ela não vai estar visível no compartimento clássico, e é isso que traz toda a parte metabólica alterada, tá? O tipo 4, que é a mutação na KT2, foi descrito mais recentemente. Na verdade, esse artigo é de 2004, mas depois disso a gente teve pouquíssimas descrições, e daí tem relação com a sinalização pós-receptor de insulina e um diabetes de difícil controle. O tipo 5, que é a mutação da perilipina, essa é a foto do artigo, também não tem muitos casos descritos, mas hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte, tem fenótipos que parecem ser uma área cinzenta, heterogênea, já não é só parcial, mas não chega a ser generalizado clássico, fica meio que no meio do caminho, entendeu? Então, cada vez mais o estudo genético tem se tornado importante. Mas veja que a parte metabólica é sempre igual, hipertrite, esteatose, diabetes, tá? Chama atenção que esse adipócito ele é disfuncional, então a base molecular é que essa disfunção do adipócito vai levar ele a morrer mais cedo e fazer apoptose. Essa forma mandibulacal eu particularmente nunca vi aqui, a gente não tem aqui no IED, já é mais clássica de se observar porque tem um consumo de extremidades e aí com isso, especialmente também na região da clavícula, e com isso você tem um fenótipo que é mais clássico, tá? E pega também a questão de extremidades ósseas. As síndromes progeroides. Isso é um palpite meu, tá, gente? Deve existir muita sobreposição aí no caminho. Vocês vão pegar lipodistrófico e vão ver, mas tem uma face envelhecida que o que dá mesmo a visão de um paciente mais jovem é a gordurinha aqui. Então, como os nossos lipodistróficos têm um aspecto envelhecido, provavelmente as síndromes progeroides têm muita lipodistrofia que não está sendo diagnosticada. Esses pacientes vêm com diabetes, vêm com alteração metabólica. Quando vocês virem no ambulatório de genética, lembrar de sempre pesquisar perfil lipídico, fígado e perfil glicêmico desses pacientes. Essas são algumas síndromes descritas. A síndrome de Werner, eu sei que a gente tem uma aqui no hospital. Olha como as faces desses pacientes são envelhecidas. A mutação é no gene também envolvido na lâmina nuclear, tá? E como eu falei, a aterosclerose precoce. 18, 20 anos, está lá com perfil lipídico e veias e artérias de um paciente de 60 anos. Formas mais raras, mas que também existem, e a gente tem inclusive um caso aqui no hospital. Lipomatose. Também é uma paciente com pouquíssima gordura em membro inferior, isso é o diagnóstico da lipodistrofia,
mas ao invés de acumular a gordura de forma homogênea aqui no duplo queixo, ela faz lipomas, tá? Alguns casos aqui no hospital, essa é só uma delas. O diagnóstico antigo se chamava lipomatose simétrica múltipla, mas agora a gente sabe, de novo, a densitometria chamando a atenção, a densitometria com a gordura do tronco maior do que a de membros, é uma relação de 1,5 mais ou menos aqui, mas a gente sabe que, de novo, é, na verdade, um tipo de lipodistrofia. O gene foi descrito em 2018 por esse grupo francês. E aí tem uma disfunção mitocondrial junto. Veja como a aparência é bem parecida com a da nossa paciente. O paciente desses não passa despercebido, né? Vocês vão ver no ambulatório, vocês vão se lembrar de ter visto aqui do artigo. Finalizando, então esse gene foi descrito mais recentemente. Os lipomas são um problema porque eles podem levar a efeito compressivo, inclusive com quadro respiratório, e você faz lipoaspiração e volta, é recidivante, tá? E eu trouxe o guideline da ACE, que era mais antigo, era clínico, de 2013. A gente tem esse do JCM, que foi o primeiro diagnóstico que trazia a parte foi o primeiro consenso que trazia junto a parte de manejo. Então, além de suspeitar, eu vou fazer o diagnóstico com exames complementares e principalmente como é que eu vou tratar. Então, basicamente, o que ele traz em relação a comorbidades é que eu tenho que necessariamente procurar diabetes e dislipidemia e esteatohepatite, tá? Esses pacientes muitas vezes vão ter ovário policístico, não chega a impactar de serem inférteis, mas eles vão ter maior dificuldade para engravidar. Doença cardiovascular é mandatório, são pacientes de alto risco ou de muito alto risco necessariamente. Ah, mas tem só 20 anos. É alto risco. Tem lipodistrofia, deve ser pelo menos um alto risco. E o alvo, a meta de tratamento é de um paciente de alto risco, tá? E, de preferência, pesquisar com teste ergométrico, fazer o rastreio de doença cardiovascular para ver se tem doença aterosclerótica ou não. Doença renal é muito associada com o tipo 2 da forma familiar e malignidades, especialmente como no caso que eu mostrei da forma generalizada, tem descrição de casos de linfomas relacionado também a Laurens. Isso é até um problema, porque no início se achava que o tratamento com leptina poderia também estar relacionado com o desenvolvimento dessas malignidades. Para simplificar, o endocrinologista gosta muito de tratar baseado em fisiopatologia, né? Como que a gente faz? O que a gente tem à mão para tratar esses pacientes? É a mesma coisa que a gente tem para tratar o diabetes tipo 2. Então, pensar nesse diabetes lipotrófico como um diabetes tipo 2, em que junto com os defeitos clássicos, a gente não tem o octeto completo aqui, mas são aqueles que vocês já conhecem, junto com a resistência à insulina, com a resistência, com a disfunção mitocondrial, junto com a disfunção de célula beta, que em algum momento vai levar ao desenvolvimento de diabetes e ao defeito incretínico, junto com a lipotoxicidade e a resistência à insulina muscular e hepática, eu tenho o defeito do adipócito, e é isso que faz ele ser lipotrófico, tá? Qual a diferença em relação ao diabetes tipo 2 clássico? Pensa que esse é um diabetes tipo 2 com extrema resistência à insulina. Se eu conseguir tratar a resistência à insulina, estou ajudando esse paciente. E o tratamento de eleição é a metroleptina, tá? Diagnóstico diferencial, a gente já discutiu anteriormente, a acromegalia, a anorexia, pensar em desnutrição sempre, síndrome de Cushing, no paciente, por exemplo, do HIV. E o tratamento, já que a gente não tem a metroleptina como uma medicação de amplo acesso, é uma medicação de altíssimo custo, muitas vezes difícil de conseguir. A gente chama de metroleptina porque é leptina recombinante. É a mesma leptina que o tecido adiposo ele não produz, quando eu dou para o paciente injetável, né, diária, eu consigo melhorar a parte metabólica dele, mas assim, aqui no Brasil, a gente tem poucos casos em que a gente conseguiu tratamento por judicialização, principalmente no Nordeste, o pessoal do Josivan tem experiência, eu sei que a Lenita no Fundão tem um caso, mas assim, aqui no IES a gente já tentou várias vezes e como depende de juiz e tal, indicação de alto custo a gente nunca conseguiu tratar, tá?
Lembrar que a mudança de estilo de vida é muito difícil, esse paciente tem uma fome voraz e não é culpa dele, ele tem a fome porque ele tem baixa leptina. O ideal é uma dieta hipoglicídica e hipocalórica, mas poucos conseguem seguir e respondem pouco a inibidores de apetite. Tem pouca literatura ainda, mas com análogo de GLP-1 parece ser uma boa escolha, eles têm alguma resposta, tá? O medicamento que na literatura existe para diabetes, principalmente a metformina. Infelizmente, a gente tem metformina com boa atuação e pioglitazona. Sulfonilureia, casos selecionados. Que mais? Na lipodistrofia do HIV, eles falam numa melhora importante no uso da pioglitazona, principalmente, e para esteatohepatite, como qualquer paciente com NASH, também é interessante o uso da pioglitazona, tá? Mas tem descrição para melhora das formas familiares. Pergunta que sempre vem, será que melhora a deposição de gordura? O que vocês acham? Fiz pioglitazona. Pioglitazona, teoricamente, agonista PPR-gama, vai diferenciar meu adipócito. Eu vou deixar o meu paciente com outro perfil? Infelizmente, não. A parte metabólica das formas parciais melhora muito, mas o fenótipo continua o mesmo, tá? Tem alguma descrição com inibidores de DPP-4 mostrando melhora. A gente, inclusive, tem um artigo mostrando um racional de bom tratamento com inibidores de DPP-4. Para HIV também é uma opção. E o que a gente vê na prática clínica, diabetes super difícil de controlar, o que eu acabo fazendo? Altíssimas doses de insulina. Vocês já pegaram internadas os pacientes aqui e viram já o quanto é difícil a compensação do diabetes desses pacientes. Altas doses de insulina, sem medo de hipoglicemia, 2, 3 unidades por quilo, e mesmo assim vem com aquela glicada altíssima. Lembrar que além da resistência à insulina, existe a questão do tecido subcutâneo que tem pouca gordura. Então, a própria absorção da insulina subcutânea ela é mais errática nesse paciente, isso também é um problema, tá? Cirurgia bariátrica tem pouquíssimos artigos, até porque o IMC deles não é alto, então critério para bariátrica a maioria não tem, mas o racional de melhora existe da parte metabólica, especialmente cirurgia metabólica. Aqui, só para trazer o histórico, a primeira vez que se usou metreleptina, leptina recombinante, nesses pacientes, que foi nesse artigo do New England de 2002, só para vocês terem ideia do quanto melhora, eram 9 pacientes, 5 com lipodistrofia generalizada. Em média, triglicérides caía 60%. Estou falando de 2.000 triglicérides cair para 40, para 400, para 500, isso fez muita diferença. E 3 pacientes que usavam até 3.000 unidades de insulina dia deixaram de usar insulina. Então, assim, ou pelo menos diminuíram a dose. Então, é uma melhora muito marcante. Por isso que a gente fica muito decepcionado de não conseguir oferecer esse tratamento que é o melhor para o nosso paciente, tá? A leptina vai agir como na lipodistrofia? Ela está corrigindo a base do defeito, né? Se meu paciente com pouca leptina tem uma hiperfagia, a leptina tem ações metabólicas também, de estocagem de gordura, e aí eu deixo de ter ela, quando eu reponho no defeito, eu vou diminuir o aporte de energia, de consumir 3.000, 4.000 calorias, eles passam a consumir 1.500, e eu melhoro toda a parte metabólica, diminui proteinúria, diminui esteatohepatite, diminui triglicérides, tá? Então, corrigir o defeito, digamos, na raiz, mas infelizmente não é tão amplamente disponível. Aqui é para falar dos efeitos clínicos, então, que eu já descrevi da leptina. Endo Society desse ano, houve uma apresentação com um racional baseado em tratar paciente com lipodistrofia, falando de um possível efeito de leptina para tratamento de esteatohepatite. Existe um racional para isso? Existe, porque vai diminuir a lipogênese de novo, que é a formação ali de estocagem de gordura que leva ao depósito ectópico em fígado, a partir da hipertrigliceridemia que a gente vê no paciente lipodistrófico. Então, assim, é uma super novidade, publicação então e apresentação no congresso agora, mês passado, mas para vocês verem que o racional que a gente usa para lipodistrofia, ele faz sentido, de repente, para usar para o meu paciente com NASH, que eu estou vendo no consultório, que até hoje não tem tratamento específico, tá? O que mais? Diminui bem a ingesta calórica, como eu falei, melhora a questão da evolução puberal, e nas formas parciais,
Isso é bem legal. Antigamente, a gente achava que só tratava generalizada. Agora, a gente sabe que a indicação da leptina parece ser mais relacionada ao defeito metabólico. Então, uma forma parcial com leptina baixa, não tem leptina tão baixa quanto uma generalizada de 3, 2, mais baixa, menor do que 8, por exemplo, ou menor do que esse desvio padrão da idade para o sexo, que é 20% ali do desvio padrão, ela tem uma boa resposta. Então, o critério para usar leptina hoje em dia é IP-tri, com glicada alta e uma leptina dosada baixa, tá? Do FDA, a gente tem aprovação, por enquanto, só para generalizado. O EMEA, que é a Associação Europeia, já aprovou para as formas parciais mais graves, que são essas que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui eu estou mostrando só como ele responde mais em quem é mais grave, né? Triglicérides mais altos, cai mais. Quando a glicada é mais baixa, a queda é menor. Isso é o artigo mostrando a resposta. Hoje em dia, é o que a gente usa em consenso, então, triglicérides acima de 500. Glicada maior do que 8, ou leptina menor que 4. Por bula, a gente tem a indicação de poder tratar com a leptina recombinante. Lembrando que esse é um tratamento de $500 mil por ano. Então, assim, muito, muito caro. Por isso que a gente não consegue fazer para os nossos pacientes e por isso que é o devastador de ver a evolução que é desfavorável, tá? Enfim, mas a gente tem que ter o conhecimento do que a gente pode fazer para esses pacientes. Esperanças no futuro, já finalizando. Existe essa nova medicação, que é uma medicação que age, lembrando lá da fisiologia de lípidos, na ApoC3. Vocês se lembram que a ApoC3 ela tem um papel importante na mobilização de triglicérides, né? Então, assim, se eu tenho a ApoC3 inibindo a lipase lipoproteica, se eu inibi-la, eu vou ativar a lipase lipoproteica, e com isso o que eu faço com triglicérides? Diminuo, concordo? A ApoC3, ela está envolvida lá na regulação, na mobilização dos triglicérides do fígado, lembrando a aula do Rodrigo. Se eu estou inibindo ela, o que eu vou fazer? Vou ajudar nessa mobilização, certo? Porque eu vou ativar a lipase lipoproteica. Isso é um racional que foi conseguido a partir, vocês sabem, dos PCSK9, né? Dessas medicações para colesterol. Mesmo esquema do que aconteceu com o PCSK9. Alguém, numa publicação, viu que famílias com uma ApoC3 diminuída tinham menor risco cardiovascular. Essa redução de risco cardiovascular observada em famílias que tinham uma mutação com perda de função da ApoC3 parecia interessante para pacientes de alto risco ou pacientes com triglicérides altos. Então, desenvolveu-se uma medicação, tal como foi lá com o PCSK9, a partir de um modelo que foi visto aí, digamos, um modelo humano. E essa medicação se chama volanesorsen. Então, ela é uma inibidora da ApoC3 que vai conseguir levar uma queda de triglicérides que é especialmente interessante para esses pacientes. Lembrar que a lipodistrofia generalizada, a síndrome da quilomicronemia familiar, outra síndrome que provavelmente vocês tiveram na aula de dislipidemia primária, eles morrem do quê? É de doença cardiovascular? Não, eles antes têm uma IP-tri tão importante que eles fazem pancreatite e vão a óbito. Tá? A gente teve 2 casos aqui no hospital. Então, como eu vou melhorar a sobrevida desses pacientes? Tratando a IP-tri. Então, essa é uma terapia que veio assim com um potencial de aumentar a sobrevida desses pacientes para a síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Já está aprovada. Já está acontecendo estudo clínico aqui no Brasil para conseguir essa aprovação também aqui, já está aprovada nos Estados Unidos e Europa. E para lipodistrofia existe a publicação também. A gente participou do estudo clínico com 3 pacientes, foi o único grupo do Brasil que participou. E aparentemente o efeito dela é muito bom. Então é uma medicação do futuro aí dos medicamentos para dislipidemia para tratar especialmente hipertri. De novo, o modelo é lipodistrofia, é hiperquilomicronemia, mas provavelmente vai vir como uma medicação do futuro para tratar também outros pacientes com formas mais graves. Para levar para casa, ideia geral, lipodistrofia é uma condição de resistência à insulina, super desafiadora em relação ao tratamento,
muito mais rara, especialmente formas parciais, do que se acredita da descrição de estudos clínicos ou dos artigos científicos. A questão é ter o olhar para diagnosticá-los no consultório. A prevalência dessas formas parciais, como eu falei, deve ser bem maior do que a gente imagina, e a metreleptina, ela ainda é o tratamento de eleição, especialmente para formas mais graves das parciais e para as formas generalizadas, mas a gente tem o inibidor ApoC3, o Volanezor 100, como uma das drogas no pipeline, que, dando tudo certo, deve ser aprovado aí ainda esse ano ou para o início do ano que vem para uso comercial aqui no Brasil, tá? Fazendo propaganda, de uns 6 anos para cá, começou esse movimento que a gente chama de Braslipo, que é captar pesquisadores de centros de referências que cuidam de pacientes com lipodistrofia para centralizar condutas. Então, assim, tinha lá o Josivan Renan no Nordeste, que tinha um grupo enorme de pacientes, 100, 150. Tem a gente aqui no Rio vendo mais as formas parciais. Tem o pessoal em São Paulo, tem o pessoal no Sul. A gente está montando essa base de dados para ter um número de registro igual o pessoal da Europa tem. Eles têm lá TULIP, inclusive, e o pessoal do NIH dos Estados Unidos, com a professora Elif, também com uma base de dados bem interessante. A gente está fortalecendo esse grupo agora, vai ter um site, esse site ele vai ter os critérios mais claros, e aí a ideia é, você está lá, depois da sua residência, atendendo no interior, sei lá, do Mato Grosso, e quer discutir um caso com a gente, ou de repente referenciar para tentar tratamento, ou fazer um exame mais específico, a gente vai tornar esse canal de comunicação mais fácil e levar para a mesma base de dados. Lembrando que minha percepção dessa história é que vai virar tipo uma hipercol. Não tá, a Larissa R2, né, que acompanha os pacientes com hipercol, a gente não tem o projeto Hipercol Brasil, você não faz rastreio em cascata, acha um paciente, acha a família toda. É provável que com lipodistrofia vai acontecer isso. Mas é muito mais complexo porque não é só uma medida de LDL. Acabei de mostrar aqui que é uma doença que você vai ter que fazer o diagnóstico com um fenótipo muito mais amplo, tá? Fico à disposição todas as quartas-feiras. Estou aqui para discutir caso presencialmente e para discutir qualquer dúvida da aula e passar a literatura. Muito obrigada e muito obrigada para vocês que acompanharam pelo Zoom também. Dúvida, gente? O paciente obeso central, né? Justamente a possibilidade de instituição, na parte da patologia. E metabolicamente também é bem ruim. Teria algum grau de lipodistrofia que não é diagnosticado, né? Assim, esse é um tema que a gente adora. Hoje em dia, a gente chama isso de fenótipo lipodistrófico-like. Então, tem grandes bases de dados, o doutor Amélio fala isso nas aulas dele, grandes bases de dados que vão trazer aí, provavelmente, uma herança poligênica, não é um único gene. O projeto Genoma Humano vai trazer isso para a gente com mais detalhes, né? Agora, quando a gente faz essas amplas bases de dados, mostrando que provavelmente sim, esse fenótipo lipodistrófico-like, ele está envolvido no desenvolvimento desses diabetes relacionados com gordura visceral, resistência à insulina, síndrome metabólica. É como se fosse assim, uma grande área cinzenta, entendeu? Do meu paciente com fenótipo mais extremo para o meu paciente que é o diabético comum, que eu vejo na prática clínica. Então, assim, deve existir algum tipo de gene acometido? Sim. O que a gente tem cada vez mais é tentado privilegiar essas formas monogênicas ou essas formas poligênicas mais clássicas, com a linha de demarcação que eu mostrei e com o fenótipo mais completo. IP3, esteatohepatite, o HDL baixo. Porque quando você pega um fenótipo que é mais blando, que a gente chama uma forma mais atípica, provavelmente quando eu for estudar esse gene, eu não devo achar um gene único acometido, ele é poligênico. Então, qual é a diferença que eu vou fazer para essa família? Talvez só eu vou acompanhar mais de perto, porque eles provavelmente têm uma herança autossômica dominante.
Mas faz muito mais diferença para um paciente, por exemplo, em que eu detecte a mutação ou que tem uma herança poligênica com o quadro mais, digamos, florido, o quadro mais completo, tá? Mas esse é o raciocínio. Aliás, eu sugeri, né? O Dr. Amélio tem uma aula maravilhosa sobre isso. Eu acho que ele fala na aula de síndrome metabólica para vocês, né? Ele fala um pouco, porque ele acredita muito mais na falta de gordura como um problema. Esse sempre foi, desde quando eu estava aqui na residência, sempre foi, desde antes disso ele fala, né? Sempre foi a fala dele. E eu acho que essa fala é válida e é que a gente tem que levar para o consultório, entendeu? Eu não vou estudar o gene desse paciente, mas ele tem, provavelmente, é um marcador de risco cardiometabólico. A falta de gordura nas pernas e essa deposição central tem que chamar a sua atenção, porque é um paciente de maior risco de desenvolver necessariamente diabetes e doença cardiovascular no futuro. O raciocínio é esse. Se você achar um caso, né, um consultório, e aí você tem indicação de pesquisar na família, a parte genética, né, para de alguma forma, sei lá, começar com uma metformina mais cedo, ou mesmo acompanhar esse paciente para ver quando que ele vai desenvolver, no sentido de prevenir uma forma assim, mais grave da doença. É uma boa discussão. Então, assim, vamos lá. Comercialmente, a gente não tem esse estudo genético para ser feito ainda, tá? Então, a gente faz pesquisa clínica. Aqui, a gente desenvolveu uma parceria com a Fiocruz, a gente tem alguns kits para coleta de pacientes com hipertri e consegue pesquisar alguns pacientes, fazer um estudo genético, mas não é amplamente assim, por isso que a gente até está criando o Brasil. Mesmo sem o estudo genético, nada me impede de fazer uma boa anamnese e pesquisar o resto da família, certo? Ele não tem diabetes ainda, faz diferença eu fazer metformina? Essa é a discussão do DPP e a discussão toda do tratar o diabetes precocemente, né? Mais importante do que fazer a metformina, a gente está aprendendo, é não deixar esse paciente ganhar peso, engordar, especialmente ganhar gordura visceral. Então, eu sempre falo para os pacientes no ambulatório, para você ganhar 2 quilos, geneticamente, como você é desfavorecido, é o mesmo que para um paciente sem esse fenótipo ganhar 20, entendeu? Então, o melhor que eu posso fazer para ele é mantê-lo dentro do peso certo, é tratar as comorbidades e lembrar que, além do diabetes, o que esse paciente com diabetes vai ter de desfecho do coração, né? Esses pacientes morrem de doença cardiovascular. Então, qual o melhor que eu posso fazer? Rastreio precoce, tá? Tratar ele como um paciente de alto risco. Pesquisar, tem dislipidemia? Merece tratar? Tem que começar a estatina precoce? Talvez sim. Não merece? Merece um score de cálcio? Aí vem toda aquela discussão em relação ao rastreio de doença cardiovascular. Mas, assim, é o melhor que você pode fazer para esse paciente, ficar de olho. Pegar ele no início do desenvolvimento do diabetes ou no início da progressão da aterosclerose. É o que vai mudar o desfecho dele. Tratar a esteatohepatite antes que ela aconteça, ou pelo menos prevenir a esteatose de virar esteatohepatite. Se me perguntar, posso fazer uma coisa para você? Não engordar. Se ele não for obeso. Ou se ele já for, não vai ser obeso nesse caso, tá? Esses são famosos magros metabolicamente obesos das aulas dos congressos. O que você pode fazer por ele? Emagrecer. Tá? Ah, mas ele já tem IMC de 26. A gordura dele está no lugar errado, tem que emagrecer. Tá? Ele tem que ser agressivo nesse ponto, porque isso que vai mudar mesmo a sobrevida dele. O que mais? Acho que quanto mais vir, melhor, né? Então, os pacientes estão voltando, felizmente, aos poucos. Vocês vão ter chance de ver no ambulatório, aos poucos, tá? E aí, suspeitou, acha que pode ter, encaminha para o ambulatório de lipodistrofia, a Marise que vê, se vocês podem mandar na quarta-feira que eu vejo junto. E, assim, quanto mais vir, melhor. Vamos tentar, então, aproveitar que a gente tem esse recurso aqui no hospital de ver casos muito diferenciados, tá? É isso, gente. Obrigada.